2018-50. Assunto: requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela ANEEL Brasil com vistas a suspender a exigibilidade dos débitos que, nas liquidações financeiras mensais do mercado de curto prazo, estejam associadas à ausência de suprimento de gás natural à Central Geradora Termoelétrica UTE Fortaleza. Diretor relator do voto vista, Efraim Pereira da Cruz, informa que há pedido de sustentação oral. Processo 48.500.3992/2018-50, interessado Enel Brasil, Enel Distribuição Ceará, Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras e Consumidores. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Enel Brasil S.A. com vistas a suspender a exigibilidade dos débitos que nas liquidações financeiras mensais do mercado de curto prazo estejam associados à ausência de suprimento de gás natural à Central Geradora Termoelétrica Fortaleza CGTF. Em 2 de agosto de 2018, a Enel Brasil S.A. interpôs pedido de medida cautelar com o objetivo de que a ANEEL determinasse o restabelecimento do suprimento de gás natural à Central Geradora Termoelétrica Fortaleza, sob pena de transferência para Petróleo Brasileiro Petrobras da exposição financeira associada à ausência de suprimento de gás natural à termoelétrica. De forma subsidiária, também requeriu a suspensão do contrato de compra e venda de energia celebrado entre a CGTF e a Enel Distribuição Ceará, com reconhecimento de eventual exposição involuntária no mercado de curto prazo, além da cessão de energia dos montantes de sobrecontratação das distribuidoras do Grupo Econômico da Enel Brasil para a Enel Ceará, empresa responsável pelo serviço de distribuição de energia elétrica no estado do Ceará. Em 3 de agosto de 2018, a Enel Brasil impetrou o mandado de segurança em fase de omissão da ANEEL na apreciação de requerimento administrativo com vistas à suspensão da exigibilidade dos débitos financeiros no MCP associados à ausência de suprimento de gás natural à CGTF. Em 6 de agosto de 2018, o juiz federal da 2ª Vara do Distrito Federal deferiu o pedido de liminar para determinar que a autoridade impetrada suspenda a exigibilidade dos débitos que nas liquidações financeiras mensais do mercado de curto prazo estejam associados à ausência de suprimento de gás natural à CGTF até julgamento definitivo do requerimento administrativo pela ANEEL. Em 8 de agosto de 2018, a Enel Brasil complementou o primeiro requerimento administrativo à ANEEL, solicitando efeitos retroativos a 1º de julho de 2018, da suspensão do contrato de venda de energia com a Enel Ceará e da cessão da energia das distribuidoras sobrecontratadas do Grupo Econômico da Enel Brasil S.A. Em 10 de agosto, o processo foi distribuído ao relator. Em 30 de agosto de 2018, por memorando 272 de 2018, diretoria da ANEEL, solicitei subsídios à Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado SRM. Em 3 de outubro de 2018, por meio da carta 6, a Enel Brasil encaminhou considerações adicionais sobre o requerimento formulado. Parece que esse é o voto original, não o voto vista. Então, baixaram, calma aí. André, calma aí, não, só um pouquinho. Não, baixaram o voto errado. Está errado mesmo. Qual o link? É por isso que não... Esse aqui, ó. Ok, perfeito. Não, é que o relatório se confunde logo inicialmente, André. É igual. Mas perfeito. Como eu já está meio caminho andado, eu só vou entrar da parte do voto vista para frente. Está no item 9. Calma aí, só um pouquinho. Não, mas eu mudei muito, né? Trata-se do requerimento administrativo com medida cautelar apresentado pela Enel Brasil S.A. em 2 de agosto, no qual relata a interrupção do fornecimento de gás natural à Central Geradora Termoelétrica Fortaleza no período de 28 de fevereiro de 2018 a 30 de maio de 2018 e após 28 de junho de 2018, o que estaria a afetar o seu contrato de venda de energia elétrica para a Enel Distribuição Ceará e lhe impondo, conforme determinação dos normativos vigentes, prejuízo ao adquirir energia no mercado de curto prazo. A 12, a Petrobras, que estaria obrigada a lhe suprir gás natural por 20 anos, conforme metodologia de preço estabelecida conjuntamente pelo Ministério de Minas e Energia e Ministério da Fazenda, já que a CGTF está habilitada no Programa Prioritário de Termoeletricidade, o PPT.
Com este fundamento, apresentou o pedido em caráter de urgência no sentido de que, até o fim do julgamento deste processo, seja suspensa a exigibilidade dos débitos que, nas liquidações financeiras do MCP, estejam associadas às ausências do suprimento de gás natural à CGTF, bem como a determinação de reestabelecimento de suprimento de gás natural ao TE Fortaleza ou a determinação de que a Petrobras entregue energia à CGTF, sob pena de transferência da CGTF para a Petrobras, da exposição financeira associada à ausência de suprimento de gás natural ao TE Fortaleza. Subsidiariamente, a suspensão do contrato de compra e venda de energia celebrada entre a CGTF e a Coelce, com reconhecimento da exposição voluntária, se houver, e, de maneira a evitar que o acolhimento do pedido subsidiário acima conduza à insuficiência da cobertura contratual da Coelce, a cessão em regime excepcional e provisório da referida distribuidora dos montantes de sobrecontratação das demais concessionárias do seu grupo econômico. Relate-se que no dia seguinte à apresentação do requerimento, 3 de agosto de 2018, a Enel impetrou mandato de segurança aduzindo a omissão da ANEEL na não apreciação do tema. Em 6 de agosto, o juiz federal da segunda vara deferiu o pedido de liminar para determinar que a autoridade impetrada suspenda a exigibilidade dos débitos que nas liquidações financeiras mensais de curto prazo estejam associados à ausência de suprimento de gás natural à CGTF até julgamento definitivo do requerimento administrativo pela ANEEL. Em 8 de agosto de 2018, a Enel Brasil apresentou petição complementando o requerimento administrativo, no qual solicitou que os efeitos da eventual decisão da ANEEL sejam retroativos a 1º de julho de 2018. Em 10 de agosto de 2018, o processo foi sorteado ao diretor Sandoval. Em 27 de agosto de 2018, a Petrobras compareceu espontaneamente aos autos e interpôs petição, oportunidade na qual informou ter rescindido unilateralmente o contrato de fornecimento, informou ainda que a CGTF havia ingressado em juízo contra essa resilição, mas que não estava sendo exitosos, aduzindo que a Petrobras buscaria declaração em sentença judicial de que a resilição do contrato oriunda do PPT é legítima. O processo foi pautado na 40ª reunião ordinária, oportunidade na qual o relator voltou no sentido de conhecer e indeferir todos os pedidos. Na oportunidade, requeri vista do processo. Ainda sob vista, representantes de ambas as interessadas foram recebidas para as reuniões, em datas separadas, acompanhadas das áreas técnicas, Superintendência de Regulação do Serviço da Geração e Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, onde puderam expor suas visões dos fatos, aprofundar suas posições e discutir os pedidos nos autos. Em 7 de dezembro, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica dirigiu correspondência a este relator em voto vista, informando que, desde a liquidação da contabilização de julho de 2018, a CGTF não quita seus débitos em razão de decisões provisórias prolatadas no mandado de segurança acima citado. Embora a decisão garanta a suspensão da exigibilidade dos débitos que, nas liquidações financeiras mensais do mercado de curto prazo, que estejam associadas à ausência de suprimento de gás natural à CGTF, informa que a mesma está com débito inadimplido de 321 milhões, dos quais ao menos 95 milhões se referem ao pagamento de energia contratada limitado, no mínimo, ao custo variável unitário CVU da usina, na casa de 139,88 megawatts. De maneira que pode ser considerado incontroverso. Na oportunidade, a Câmara de Comercialização ressaltou que o caso é urgente e impacta todos os credores do mercado, e essa é a urgência dessa matéria está sendo relatada. É o que basta relatar. A Procuradoria já se manifestou, né? É o voto vista. Então o senhor segue direto. Bom, será que é cabível a sustentação? Porque a sustentação já foi feita no momento da discussão. Também acho que não. O relator segue direto, trata-se de um voto vista. Em primeiro lugar, cumpre-me reiterar as críticas apresentadas pelo diretor-relator na condução do seu voto quanto ao ingresso no judiciário no dia posterior à apresentação de requerimento administrativo, arguindo omissão da ANEEL, e, não obstante, aduziu que, a despeito da urgência, a ANEEL não se manifesta em tempo hábil sobre o pedido de medida cautelar que deveria ser analisado monocraticamente. Alerte-se que o processo administrativo vigora o princípio da boa-fé, artigo 2º, inciso 4º do artigo 4º, 2 da Lei 9784/99, pelo qual se estabelece como obrigação das partes, agentes e administração agir com decoro, respeito e lealdade ao processo. Não suficiente, o Código do Processo Civil atual Lei 13.115
105 de 2015, que, conforme já amplamente defendido nesta agência, é supletivamente aplicável aos processos administrativos, de tal forma que, caso uma das partes atue no processo de forma dolosa, seja com dolo ou culpa, induzindo o julgador a erro, utilizando procedimentos escusos para vencer, ou ainda, sabendo ser impossível vencer, visando prolongar o andamento do feito, devem ser aplicados dispositivos legais, eventualmente decidindo por declarar a litigância de má-fé. Ora, sequer seria possível, entre os prazos de apresentação do requerimento e de ingresso no judiciário, a análise dos fatos em tal exíguo prazo, razão pelo qual a postura adotada pelo agente deve ser refutada de modo veemente, pois, além de não demonstrar condizente com os ditames da boa-fé processual, deslegitimam e expõem a ANEEL às inverdades. A conduta adotada pela CGTF, portanto, é fronteiriça aos limites da boa-fé, de tal forma que o comportamento deve ser repelido com veemência. E aqui, senhores diretores, há um ponto atrás a gente conversou sobre a segurança jurídica e a questão da análise do impacto regulatório. E a transparência dos procedimentos da agência, toda a transparência colocada para o mercado, ela é utilizada nesse momento como uma metodologia de alcançar liminares no âmbito judicial. Neste ponto, no âmbito da agência, só para frisar, porque sabia os advogados que a agência não se manifesta em período como esse e sabe do rito das reuniões ordinárias da agência todas as terças-feiras. Neste ponto, no âmbito da agência, o anexo da resolução 273 da ANEEL, no artigo 10, determina ser dever dos interessados atuar de modo a expor os fatos conforme a verdade, precedendo com urbanidade, lealdade e boa-fé, agir de modo prudente e de colaborar para o devido esclarecimento dos fatos. Ademais, o artigo 7º da resolução 63, penalidades aplicáveis aos agentes, estabelece ser passível de infração fornecer informações inverídicas. Logo, existe a possibilidade de aplicações de tais dispositivo a casos similares, o que desse motivo deve de atenção do agente. E, não obstante, o exposto, com ingresso no judiciário, obteve decisão liminar. Ante o exposto, defiro a liminar para suspender o ato coator e, por conseguinte, restabelecer a decisão proferida pelo 2ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança, suspendeu a exigibilidade dos débitos que, nas liquidações financeiras mensais do mercado de curto prazo, estejam, e a gente grifa, senhores, estejam associadas à ausência de suprimento de gás natural à CGTF. E aí a gente faz uma menção a que a Câmara de Comercialização coloca, porque até o limite da CVU da usina, não há que se falar que a questão do fornecimento de gás esteja associada a esse pagamento. Com base na sentença acima, observa-se que a CGTF deve liminar no sentido de suspender a exigibilidade dos débitos que, nas liquidações financeiras do MCP, estejam associadas à ausência de suprimento de gás natural à CGTF. Não obstante, a Câmara de Comercialização noticia nos autos, conforme carta CT-CCE 1662 de 2016, que desde a liquidação de contabilização de julho de 2018, seus débitos não são quitados, atualmente alcançando a inadimplência na casa de 321 milhões, dos quais 95 milhões refere-se ao pagamento de energia contratada, limitando ao CVU da usina. Ou seja, esta parte ela é incontroversa, de tal forma que a UTE deve adotar providências urgentes no sentido de sanear tais débitos, porque essa parte, senhores diretores, ela não tem alteração com relação à questão do suprimento de gás. A inadimplência do agente causa impacto financeiro entre todos os agentes do MCP, de tal forma que, conforme destacado pela Câmara, o tema deve ser resolvido com urgência. Ora, a decisão proferida apenas suspende os débitos relacionados à ausência de suprimento de gás natural, de tal forma que entendo necessário, como mecanismo de proteção dos demais agentes do MCP, determinar a CGTF que recolha imediatamente a parte em controvérsia. Idealizado a partir da Lei 9478 de 97, onde se iniciou a ideia de incrementar a utilização de gás natural de geração de energia, o Programa Prioritário de Termoelétricas, o famoso PPT, por sua vez instituído pelo Decreto 3.371, garantiu o suprimento pelo prazo de até 20 anos, visando a implantação de usinas termoelétricas, ficando a cargo do MME, na figura do Conselho Nacional de Política Energética, estabelecer suas regras conforme artigo 2º do inciso 4º. Diante das prerrogativas legais, a Portaria MME 43/2000 determinou que
Petrobras deveria suprir gás natural por até 20 anos para as usinas vinculadas ao Sistema Interligado Nacional, estabelecendo possibilidade de preços no seu artigo 2º. Por sua vez, através da Resolução 47 da Câmara de Gestão de Crise Energética, artigo 1º, inciso 2º, inclui a usina termoelétrica Fortaleza, atualmente controlada pela Enel, estava autorizada a usufruir das prerrogativas legais do PPT. Note-se que o preço de suprimento do gás natural para as usinas incluídas no PPT foi fixado pela Portaria Interministerial MMS 176 de 2001 e posteriormente atualizado pela Portaria Interministerial MME 234 de 2002. Convém mencionar que à época da instauração do PPT, tinha-se a concepção de que a matriz energética brasileira necessitaria da utilização de usinas termoelétricas, principalmente com a utilização de gás natural, propiciando condições de atendimento ao mercado de curto prazo e permitindo ganhos de confiabilidade e eficiências no sistema gerador de energia elétrica. O MME considerou que a geração traria vantagens tais como atendimentos aos requisitos ambientais, instalação próxima ao centro de carga, otimizando o carregamento e a expansão do sistema de transmissão, geração estratégica para a operação das hidrelétricas, menor custo quanto ao comparado com as térmicas a diesel e menor prazo de construção e maior facilidade na obtenção do financiamento. Note-se que a Lei 9427 de 96, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica, nos deu a incumbência de regular e fiscalizar as atividades relacionadas à energia elétrica, geração, transmissão, comercialização e distribuição. Ademais, diante do contexto demonstrado acima, não qualquer outro normativo, mas a própria lei de instituição da ANEEL, no seu artigo 3º, inciso 7º, previu a possibilidade de intervir em matéria de transporte, frisa-se, e preço de combustíveis e gás natural destinado à geração de energia elétrica, inclusive para o arbitramento de valores em caso de negociação frustrada entre os envolvidos. Eu cito aqui a lei, senhores, o artigo 3º, e a gente cita a questão dos preços e transportes desses combustíveis. Em mesmo sentido, atente-se para o disposto do Decreto 2.335 de 97, que regulamentou a lei da ANEEL e, no seu artigo 2º, estabeleceu que, além de fiscalizar e regular o mercado de energia, a agência deve atuar de acordo com a legislação em vigor e regular o mercado de forma a cumprir com as diretrizes e políticas públicas do governo federal. Não suficiente, o artigo 3º do decreto determinou, conforme inciso 4º, que a ANEEL deve atuar de forma a criar condições para a modicidade tarifária. Ademais, a competência acima descrita para a fixação de critérios de fixação de preço de transporte e valor dos combustíveis destinado à geração foi retirado do artigo 4º, inciso 12. Aqui nós, há momentos atrás, no processo da Coelba, citado pelo Dr. Sandoval, a gente aqui extraiu o entendimento que o posicionamento da ANEEL e a competência da ANEEL, senhores diretores, quando ela olha com o sentido de tutelar um bem que é o fornecimento de energia aos consumidores do país, ele sobressai alguns outros normativos, como lei e até mesmo decretos. Conforme relatado nos autos, apesar do contrato bilateral de fornecimento de gás natural entre a Petrobras e a CGTF, previa inicialmente a vigência até 2023. De acordo com os prazos legais, em novembro de 2017, a Petrobras decidiu por rescindir unilateralmente o contrato que outrora obrigava as partes e, como decorrência, interrompeu o fornecimento de gás natural do PPT para a CGTF. A seguir, conforme noticiado nos autos, o tema foi judicializado, vindo a serem prolatadas decisões judiciais no sentido de conceder, negar ou revogar a tutela provisória ou recursal, ora em favor da Enel, ora em favor da Petrobras. No que pertinha a esta análise em voto vista, não obstante todas as considerações do diretor relator, no sentido de afastar as demais solicitações, que compreendo extremamente pertinentes, note-se que o requerimento apresenta 2 pedidos relevantes, que a ANEEL determine o restabelecimento do suprimento do gás natural à CGTF, e o item 3B, que a ANEEL determine que a Petrobras entrega de energia correspondente à CGTF, sob pena de transferência da CGTF para a Petrobras da exposição financeira do MCP associada à ausência de suprimento de gás natural à termoelétrica.
Exclusivamente em relação ao pleito de determinação à Petrobras para a retomada do fornecimento, cumpre-me discordar da posição do ilustre diretor-relator, que seguiu no sentido de que a ANEEL não deveria se imbuir na esfera dos negócios da Petrobras. E aqui a gente deve asseverar que a Petrobras também é um agente de mercado. Conforme observado acima, a Lei 9.427/96 admite que, com o intuito de preservar a geração termoelétrica, a agência adentra em aspectos relativos ao transporte e preço de combustível e do gás natural. Ademais, o Decreto 2.335 de 97 prevê que a ANEEL deve atuar de acordo com as legislações e políticas públicas do governo federal em privilégio à modicidade tarifária. E como bem salientou o doutor André Peptoni, no momento dessa discussão, esse contrato, ele se reveste de uma política pública do governo federal através da política do PPT, ou seja, isso é a materialização de uma política pública estabelecida pelo governo federal no momento que o governo federal lança ao mercado um desafio e a investidores, assegurando uma plataforma e uma segurança jurídica e regulatória que essa casa, conforme eu já coloquei em momentos anteriores, assim como o STF é guardião da Constituição, nós somos guardiões dos contratos e da segurança jurídica no setor elétrico, de tal forma que nós não podemos nos furtar a decidir sobre esse tema. Nunca é demais recordar que o ordenamento jurídico, na discussão acerca da teoria dos poderes implícitos, aquele que pode mais, pode menos. Com base em tal princípio, a ANEEL, a quem incumbe fiscalizar todas as atividades do setor elétrico, incumbe também atuar proativamente em qualquer assunto que possa afetar o equilíbrio entre os agentes e, finalmente, a esfera de defesa dos consumidores, mormente quando o assunto pode afetar a modicidade tarifária. Ademais, para que fique efetivamente claro, uma vez que a ANEEL pode intervir em matéria de valor do gás e preço de seu transporte, quando destinados à geração de energia elétrica, naturalmente não restaria nenhum impedimento em atuar de forma a determinar o cumprimento do regimento do Programa Prioritário de Termoelétricas, PPT, que é uma política pública de governo que tem por condão elementar garantir o suprimento energético e de garantir a modicidade tarifária. Conforme destacado acima, em matéria de PPT, a Resolução 47/2001 do Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética, comitê formado pelo Ministério de Minas e Energia, ANEEL, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, dentre outros, garantiu à UTE Fortaleza fornecimento de gás natural. Por sua vez, o fornecimento deve estar limitado aos preços determinados na Portaria Interministerial MME-MF 176 de 2001, com os reajustes previstos na Portaria MME-MF 234 de 2002. De acordo com o exposto, no meu entender, não deveria prevalecer discussão acerca da obrigatoriedade do fornecimento e tampouco acerca dos preços do gás natural, eis que ambos aspectos estão vinculados aos normativos em vigor. Compreendo que não há nenhum espaço para qualquer discricionariedade dos envolvidos no tema. Ademais, não há como ignorar a Carta 063-DGL de 28 de fevereiro de 2018, através do qual o Operador Nacional do Sistema, que é responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, alertou ao MME que, em decorrência da ausência de suprimento de gás e de indisponibilidade da CGTF, deveriam ser adotadas providências possíveis no sentido de que, o quanto antes, viabilizar o retorno e a operação da referida UTE. Destacou que, para o suprimento energético da região Nordeste, haveria necessidade de se despachar usinas térmicas de custo mais elevado. E aqui, só para destacar, em setembro agora, no CMSE, onde eu e o doutor André estávamos participando, o assunto é tão relevante que o CMSE decidiu, pela questão da CVU da CGTF ser um pouco abaixo do mercado, o despacho da CGTF, até mesmo desconsiderando a questão jurídica e autorizando a contratação do gás ao preço de mercado. Tão importância é a questão da CGTF no sistema do Nordeste. Na oportunidade, o Operador Nacional atentou ainda que o grave é
que o grave é de gravidade, uma vez a indisponibilização de recursos de geração térmica já despachada na base, como é o caso da UTF Termo Fortaleza. Pode conduzir não só à elevação dos custos de atendimento à demanda horária, mas à necessidade de redução da folga de geração para atender os critérios definidos para a alocação de reserva de potência, com risco para a confiabilidade elétrica do sistema. Aqui a gente só procura corroborar o porquê da política pública do governo federal. Não foi à toa, não foi buscando privilegiar um ou outro gerador, mas foi buscando privilegiar o sistema de abastecimento do setor elétrico brasileiro no tocante, e nesse caso, o Nordeste. Note-se, portanto, de acordo com o informe do Programa Mensal de Operações do PMO, da semana operativa de 21 a 27 de julho de 2018, trazido aos autos, o custo marginal de operação da região Nordeste alcançou o patamar de 763 megawatts-hora, dando que o custo de geração da UTE Fortaleza é de R$ 140. A impossibilidade de utilização desse recurso energético provocada pela falta de combustível eleva o custo de atendimento às necessidades de energia ao sistema interligado em R$ 623, é a questão do preço na data que o voto foi analisado. O Operador Nacional do Sistema, portanto, atentando para suas competências institucionais, atesta no presente caso que, além de ser afetado o suprimento energético no sistema, a interrupção da geração pela CGTF afeta a modicidade tarifária na medida em que determina o despacho das térmicas. Não suficiente o exposto, há de se destacar ainda que, conforme exposto pelo relator diretor Sandoval, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, avalia a hipótese de abuso de poder econômico da Petrobras, uma vez que a empresa pública detém a maior parcela de combustíveis no mercado, inclusive em relação à oferta de gás natural. Verifica-se que a investigação do CAD tem como objetivo apurar se a empresa vem adotando condutas que prejudiquem companhias envolvidas na cadeia de produção de energia a partir do gás natural, tais como discriminação anticompetitiva, recusa de contratar, impedimento ou criação de dificuldade de constituição ou funcionamento de empresas. Segundo informações do próprio Conselho, a instauração do inquérito foi motivada por notícias de que a suposta conduta restritiva por parte da Petrobras seria prática disseminada, destinada a produzir efeitos econômicos benéficos para a estatal, ao criar condições mais favorecidas de fornecimento de gás para termoelétricas de sua propriedade. Independente de verificação dos fatos denunciados, naturalmente de competência do CAD, nota-se que muitos dos fatos investigados podem estar relacionados ao fatos narrado pela CGTF nos autos. Com a posição expoente que a Petrobras possui, em razão de sua amplitude no mercado, o que se observa é que estamos diante de um caso que extrapola a esfera negocial das partes. O âmbito privado da CGTF e da Petrobras está sendo afetado o interesse público, pondo em xeque a modicidade tarifária. Estamos diante de um conflito entre partes que têm potencial de atingir o setor de geração de energia como um todo, já que a Petrobras detém ampla maior parcela do mercado, podendo trazer sérios impactos ao sistema interligado nacional. E para a modicidade tarifárias, riscos ao suprimento de energia no Nordeste e para a confiabilidade elétrica do Brasil, impondo-se a necessidade da adoção de medidas mais custosas a todos os consumidores brasileiros, na medida em que outras térmicas de maior custo potencialmente podem ser despachadas para atender a necessidade outrora suprida pela UTE Fortaleza, conforme atestado pelo próprio ONS. Ainda é de se destacar que o PPT continua vigente, sendo interessante verificar que, em que pese o contrato entre as partes, conforme se noticia nos autos, ter sido rescindido, os propósitos públicos perseguidos pelo programa de governo continuam evidentemente eficazes. Impõe-se ser preservado, portanto, o intuito da Lei 9478 de 97, do Decreto 3371 de 2000, da Portaria MME 43/2000 e da Resolução 47/2001, da CGCEE-MME, e das Portarias Interministeriais 176 de 2001, 234 de 2002, que foi de garantir o uso do gás natural na geração de energia elétrica e blindá-lo a instrumentos de pressão com relação ao seu preço, e com isso preservar o cenário energético e elétrico nacional, bem como a modicidade tarifária. A parte que eventualmente se sentir prejudicada por
por qualquer dessas medidas legais, de escolhas do programa de governo, destaca-se o que é legítimo, deve apresentar administrativa ou judicialmente, se julgar adequado, o pleito de revogação dos dispositivos normativos ao órgão adequado. No meu entender, a Petrobras não poderia unilateralmente atuar contra tais determinações normativas e pôr em xeque o interesse público. Convém dar destaque para o fato de que, em 4 de maio de 2007, a Petrobras e a ANEEL foram signatárias do termo de compromisso, por meio do qual a estatal se comprometeu a propiciar ao Sistema Interligado Nacional oferta de combustível compatível com a capacidade de geração simultânea das usinas térmicas. À época, por conta do descumprimento, conforme despacho 2554, de 14 de agosto de 2007, a Superintendência de Regulação da Geração multou a Petrobras em 84 milhões aproximadamente, com base na Resolução 583 de 2013, em razão da ausência da oferta de combustível. Embora não vigente, o termo de compromisso entre as partes ratificou naquele momento que a ANEEL reconhecidamente deve atuar na defesa dos consumidores e dos agentes do mercado, o que naturalmente é prioridade no contexto do PPT, no qual a garantia de fornecimento foi determinada por legislação em vigor e para o qual o preço do gás foi estabelecido em portaria interministerial. Reitere-se, portanto, para tratar-se de uma escolha estratégica de governo, de tal forma que, ao menos enquanto vigente, deve ser obedecida. E, não obstante o encerramento do termo de compromisso, de acordo com a Lei 10.848 de 2004, alterada pela Lei 12.375 de 2010, é possível a aplicação de penalidades aos supridores por falta de combustível. Desta feita, o artigo 21b da lei, portanto, consoante o precedente de sanção da Petrobras exposto acima, cria ambiente razoável para a aplicação da Resolução Normativa 583, artigo 6º, que estabelece metodologia de multa que cabe ao caso. Diante deste cenário, embora o contrato tenha sido rescindido entre as partes, os normativos legais do Programa Prioritário de Termoelétricas estão vigentes e em privilégio do interesse público notoriamente envolvido na modicidade e na segurança elétrica e energética nacional. Impõe-se determinar que a Petrobras forneça gás natural às usinas termoelétricas habilitadas, conforme preços determinados conjuntamente pelo Ministério de Minas e Energia e Ministério da Fazenda. Finalmente, convém até mesmo um juízo acerca da possibilidade de rescisão dos contratos de fornecimento de gás vinculados ao PPT. Note-se neste ponto que o Decreto 3.371 de 2000, que criou o programa, no seu artigo 3º, estabeleceu que a sua coordenação fica a cargo do MME, a quem incumbe baixar as normas para sua regulamentação. Ora, uma vez tendo a portaria do MME 43 estabelecida a obrigação de suprir gás às usinas habilitadas no PPT, conforme preços estabelecidos em conjunto com o Ministério da Fazenda, ratifico compreender que somente a exclusão da CGTF do programa teria o condão de eximir a Petrobras de sua obrigação legal. No entanto, indo além da obrigação, há de se compreender que o contrato não poderia ser rescindido sem o aval do governo federal, conforme exponho abaixo. A resilição unilateral sem que tenha sido demandado manifestação expressa do MME, neste caso, no meu entender, é nula de pleno direito. Se, conforme exposto reiteradamente acima, os normativos do PPT estão vigentes, com rescisão, a Petrobras deixa de atuar nos limites legais, de tal forma que fica forçoso reconhecer que a empresa pública deixou de atender ao disposto do artigo 104(2) do Código Civil. No meu entender, portanto, além do vício de forma, a rescisão é ilegal, pois seu objeto, a interrupção do suprimento de gás natural, é ilícito, vez que ofende ao disposto na legislação em vigor. Em que pese a possibilidade de revisão dos preços do suprimento do gás a cada 3 anos, conforme artigo 10 da portaria MME 234/2002, a Petrobras deveria ter implementado outros métodos para satisfazer o reequilíbrio contratual, se eventualmente atacado. Tem-se nos autos que o principal motivo para a rescisão do contrato derivou de prejuízos para a empresa pública. Entretanto, há de se defender que rescindir o contrato, que é regulado pelo PPT e que visa garantir o suprimento energético com menor custo para o consumidor, certamente não atende aos ditames legais, revelando-se medida que afeta o interesse público envolvido. Oportuno destacar aqui, em que pese o legislador originário ter dado o devido destaque que a geração termoelétrica possui na matriz energética brasileira, estabelecendo um papel da ANEEL no tema, a lei não previu de que forma se estabeleceria a articulação com a ANP, prevista no artigo 3
3º, inciso 7º. Não obstante, é factível compreender ser possível conciliar a competência e esfera de atuação de ambas as autarquias, de tal forma que, após a ANEEL declarar pela vigência do fornecimento do PPT e determinar pelo reestabelecimento do fornecimento, caberia à ANP, de acordo com suas competências, fiscalizar a atuação e o cumprimento por parte da Petrobras, aplicando eventuais penalidades pelo descumprimento. No mais, quanto aos demais pedidos, cumpre adotar as linhas defendidas pelo diretor relator, votando por sua improcedência. É o voto. Passo ao dispositivo, senhores diretores. Diante do exposto e considerando o que consta nos autos do processo número 48.500.3992 de 2018.50, voto por conhecer do requerimento e por determinar, em sede de cautelar, que a CGTF recolha imediatamente, independente do trânsito em julgado administrativo, a parte incontroversa das liquidações financeiras do mercado de curto prazo, em MCP, que não tem relação com a ausência de suprimento de gás, referente à energia contratada limitada ao custo variável unitário da CVU da UTE. Ainda em sede de cautelar, que a Petrobras restabeleça imediatamente, no âmbito do PPT e de acordo com a política de preços determinada pela Portaria Interministerial MMMF 234/2002, o suprimento de gás natural à CGTF, sujeitando-se excepcionalmente ao disposto do 21B da Lei 10.484/2004, em conjunto com o artigo 6º da Resolução 583/2013, em caso de desobediência. Para fins de atendimento, letra C, para fins de atendimento ao disposto do artigo 3º, inciso 7º da Lei 9.427/96, em razão da competência prevista no artigo 3º, Portaria MMMF 234/2012, encaminhamento de cópia dos autos à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Letra D, encaminhamento de cópia dos autos ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, informando do descumprimento do Programa Prioritário de Termoelétrica por parte da Petrobras para eventuais providências que entenderem cabíveis e, finalmente, encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério de Minas e Energia, em privilégio da sua qualidade de coordenador do Programa Prioritário de Termoelétricas, PPT, para conhecimento. É o voto vista, senhores diretores. Ok. Exarado o voto vista, então abrimos para discussão. E o primeiro ponto é questionar o relator original a sua manifestação. Bem, eu mantenho aí a minha convicção relatada no voto anterior e acho assim que, ao avaliar aqui o encaminhamento do voto vista, acho que o ponto principal da manutenção da minha decisão, da minha recomendação de encaminhamento, reside no fato de ainda ter dúvidas se a ANEEL possui competência originária para determinar a Petrobras o restabelecimento do fornecimento de gás natural para a CGTF. Temos aqui, a partir de 2013, uma resolução da ANEEL, que é a resolução 583, que aí ela define penalidades no caso de não fornecimento de combustível. Então, ora, entenda que, a partir dessa regulamentação, a Petrobras participando dos nossos leilões de venda de energia e concordando com essa regulamentação, aí sim entendo que há, naquele momento, uma submissão às nossas regras, aos nossos regulamentos. Nesse caso aqui, há uma decisão judicial que deu amparo à suspensão do contrato pela Petrobras, então continuo defendendo que há uma questão contratual entre as duas empresas. É claro que a questão da portaria interministerial, ela tem que ser tratada pelo Ministério Coordenador, Petrobras e a empresa CGTF, que é a fornecedora de energia elétrica. A Petrobras ela está subordinada ao Ministério de Estado de Minas e Energia. Então, cabe a esse ministério como responsável por conduzir a sua política pública. Eu entendo que a ANEEL ela deve manter-se regulando aos agentes que estão sob sua esfera de regulação. Então, sobre esse ponto em específico, eu mantenho, acho que é praticamente esse o único ponto de
de controvérsia entre os dois encaminhamentos. E tem uma outra dúvida, e aí é uma dúvida mais administrativa. O que foi sorteado para a nossa relatoria foi a cautelar, e naquele momento nós já julgamos a cautelar e o mérito. Aqui, o que o diretor Efraim estaria fazendo é julgando apenas a cautelar. Eu não sei se é possível fazer essa dissociação, uma vez que o que foi apresentado por minha relatoria foi a cautelar e o mérito. Então, caso haja o julgamento, ele teria que ser julgado no todo, não em parte. Esse é um ponto que eu levo para a Secretaria e para a Procuradoria-Geral também se manifestar. Não, veja, sobre o ponto administrativo, é o seguinte, compete a esse colegiado. O relator encaminhou para julgar a cautelar e o mérito. Entretanto, se o colegiado entender que só deve ser julgada a cautelar, ou se cautelar e o mérito, é do contorno desse colegiado. Então, é uma questão, eu acho que está ok. Agora, o importante aqui, no que diz respeito ao mérito, a gente observa os dois votos convergem, em sua grande maioria, o encaminhamento. E o diretor Efraim agora teve a oportunidade de consolidando algumas questões de mérito, em que o programa do PPT, quando eu entrei, assumi minha função pública na ANEEL em 2000, minha primeira atribuição foi ser coordenador do PPT lá na Superintendência de Concessão da Geração, a SCG. E naquela oportunidade não havia dúvida da política pública que estava estabelecida pelo governo federal de que o programa garantia o preço e garantia o suprimento de gás por essas térmicas, numa iniciativa do governo federal de buscar no mercado empreendedores para implantar a térmica a gás natural com o objetivo de diversificar a matriz, pois vivenciávamos, assim como hoje, um período crítico de hidraulicidade, então a intenção era diversificar a matriz, e para trazer segurança para essa diversificação por meio das térmicas gás natural, foi criado esse programa do PPT com o objetivo de assegurar aos investidores tanto o suprimento da molécula quanto o preço que seria pago por esse combustível. Então, em grande medida, eu me associo ao diretor Efraim de que não há dúvidas de que o programa ele deve ser cumprido. Só que a gente observa que, no caso da CGTF, a Petrobras, por decisão unilateral, decidiu rescindir o contrato com gás com a distribuidora. É importante a gente ter clareza nas relações envolvidas. A gente tem a relação Petrobras, supridora de gás térmica, e temos a relação térmica distribuidora. Regulado. Então, assim, nós não temos dúvida que a regulação da ANEEL atinge plenamente a relação térmica distribuidora. No que diz respeito à relação fornecedora de combustível, a usina de geração, a gente precisa avançar um pouco mais para ter a solidez dessa convicção. Eu me recordo aqui que a lei da ANEEL, a 9427, em seu artigo 3º, inciso 7º, dispõe que cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica articular com o órgão regulador do setor de combustível fóssil e gás natural os critérios para fixação dos preços de transporte desses combustíveis, quando destinados à geração de energia elétrica, e para arbitramento de seus valores, no caso de negociação frustrada entre agentes envolvidos. Seria uma questão jurídica a gente desdobrar ou avançar na compreensão dessa atribuição que cabe à ANEEL, tendo em vista que não resta dúvida, estamos tratando aqui de uma geração de energia para suprimento, uma geração que foi caracterizada dentro de um programa de governo e, diante disso, tem preços competitivos para o consumidor. A simples cerceamento desse contrato traz prejuízos efetivos para o consumidor da Coelce, porque quando se observa o mix daquela empresa, é uma energia que tem um preço, tem modicidade, ou seja, 23%. É competitivo para o consumidor, é um dos preços mais baixos do mix, não, ele contribui à modicidade tarifária,
e está tendo um impasse entre os envolvidos, entre o fornecedor de combustível Petrobras e a Térmica Fortaleza sobre a questão dos seus valores. A Petrobras rescindiu o contrato sob o argumento que não concordava com o valor que estava recebendo. Agora, só concluindo, diretor, então, a princípio, no encaminhamento do relator original, então, resolve, apesar de reconhecer tudo isso, ele entende que não caberia a ANEEL influenciar na relação supridor de combustível térmica, e por isso indefere o recurso, aí nega cautelar e indefere o recurso. Na atual propositura, defere-se a cautelar e fica uma disposição, é o item B, que é o que a nossa dúvida aqui, que ainda em sede cautelar, que a Petrobras restabeleça imediatamente no âmbito do PPT e de acordo com a política de preço determinada pela portaria 234 do Ministério, o suprimento de gás à CGTF. Os dois agentes, doutor André. Só concluindo, doutor Efraim, assim, eu concordo, acho que o programa PPT, na minha perspectiva, não dá margem a isso. Entretanto, eu não tenho vamos debater um pouquinho mais e depois até eu gostaria de ouvir a Procuradoria também, se nós temos a segurança jurídica para fazer essa determinação. Só fazer uma complementação antes devolver a palavra ao diretor Efraim. A sua abordagem foi precisa na questão de que a ANEEL deve atuar na defesa do interesse público, na defesa do consumidor, que nesse caso, além de onerar o gerador que ficou exposto, em última instância também onerou o consumidor, porque tivemos momento de despacho fora da ordem de mérito, que via encargo acabou onerando todos os consumidores do país. Mas aí a dúvida, até dos 5 dispositivos que foram colocados, acho que o A, o C, o D e o E, a concordância é absoluta. O B, no mérito, também tem concordância. Também entendo que a decisão da Petrobras de cortar o fornecimento gerou impactos que ela deveria, sim, manter o cumprimento dos contratos que foram garantidos. Foi um programa de governo, o PPT, como o diretor-geral o André colocou. A questão, apesar de, no mérito, concordar totalmente que deve ser mantido, temos que avançar na questão da competência legal. Temos, de fato, essa competência para impor à Petrobras o suprimento, a retomada do suprimento. Até um ponto, se eu não me engano, hoje a situação, por decisão liminar, a Petrobras está fornecendo já está mantendo. Hoje então, eu não sei se teria um problema grave a gente aprofundar um pouco essa discussão. Não sei hoje, por liminar, a Petrobras está fornecendo, a liminar está para que ela forneça, e chegou ao meu conhecimento que está se tramitando um processo de arbitragem entre Petrobras e CGTF. Só para a gente esclarecer aqui uma situação e que aí o Judiciário confere à ANEEL todo o nosso discurso, que o ambiente técnico de discutir o setor elétrico é nessa casa, e a liminar, quando ela é deferida na condição posta, ela homenageia a ANEEL nesse quesito, no sentido de que a questão técnica que envolve e que é extremamente complexa, ela deve ser dirimida dentro dessa casa, e que aí, senhores diretores, vai no sentido de tudo aquilo que a gente vem pregando para o mercado. E com relação à questão da competência, o que a gente deve sair um pouco do ambiente do contrato da CGTF com a Petrobras. Nesse exato momento, a gente tem que olhar de forma sistêmica, um pouco mais macro, na mesma análise que nós tivemos há momento atrás sobre a questão jurídica, quando a gente se limita a uma questão do decreto. Aqui nós estamos falando de não só da Petrobras como um agente cumpridor de políticas públicas do governo, mas aqui nós estamos falando da Petrobras como um agente setorial também, que nós temos, que tem outras usinas térmicas como controladora por parte da Petrobras. Nós também estamos falando aqui de um contrato que envolve a Coelce, que não está aqui nesse polo, nesse exato momento, mas que é uma cadeia de relacionamento que ela só tem uma finalidade, de buscar o equilíbrio do interesse público, buscar
dar a balança correta, e quando a gente infere a ideia de que a competência ela está solta, na nossa visão, na leitura do artigo 3º, quando a gente coloca a palavra, e aí entrar na interpretação literal do que é articular, quando a gente cria a palavra articular, a gente tira da esfera dos agentes o poder decisório completo sobre aquele âmbito daquele contrato, até porque o contrato ele só deu o revestimento pela questão da política pública do governo. A política pública do governo criou o modelo, e aí aquilo tudo que a gente fala, criou todo o modelo para dar suprimento energético e encontrou na Petrobras, uma empresa pública, mesmo que seja uma empresa de economia mista, a forma de aplicar a política pública através do fornecimento de gás natural, linkada a toda uma cadeia energética que a ANEEL tem competência para regular. Então, o que a gente infere aqui de todo o processo, doutor André? Hoje, esse processo está solto, e na leitura do artigo 13, do artigo 3º da lei que confere a criação da agência, está claro, quando ela entra no sentido de arbitramento de seus valores. A Petrobras traz nos autos que ela, por 2 vezes, ela tentou negociar. Aí eu digo assim para os senhores, a gente senta aqui em reunião diversas vezes para tratar temas com menor relevância. Aqui a gente está falando de uma usina que confere toda uma confiabilidade ao sistema do Nordeste, conforme o operador coloca. Por outro lado, a gente tem o seguinte problema. A Petrobras rescinde com eles e automaticamente, por monopólio, é o ofertante da próxima oferta. Então, o que eu digo para os senhores, durante a análise, a gente conversou um pouco com a Procuradoria, conversamos bastante com a nossa assessoria, eu não tenho, e aí eu falo para vocês aqui com toda a tranquilidade do mundo, eu não tenho dúvidas que a ANEEL, quando o gás está no sentido de canalizar o suprimento energético, ele confere competência à agência no sentido de que ela pode sim regular esses 2 agentes. Até porque a Petrobras é um agente setorial. Então, nós estamos hoje construindo uma modelagem em que os agentes não podem simplesmente, por uma política de governo, abandonar uma política de governo, deliberadamente, bilateralmente, abandonar uma política de governo que tem hoje a sua vigência estabelecida, sem consultar o órgão regulador, até porque os impactos disso são muito pesados. Ou nós jogamos o impacto disso ao consumidor brasileiro, quando declaramos a involuntariedade, ou jogamos o impacto disso no consumidor do Ceará. E não é justo que essa concatenação esteja na mão de 2 agentes setoriais que vai contra tudo aquilo que a ANEEL prega na sua competência. Então, e o fato de hoje, doutor André, ele estar em arbitramento, essa decisão de determinar o arbitramento, ele vai pautar simplesmente pela questão preço. E na própria portaria interministerial estabelece que de 3 em 3 anos pode revisitar o preço. E se eles não chegarem em um acordo entre os 2 no arbitramento, entra a agência. E eles podem também pedir para a agência ser a conciliadora de um processo. Então, a decisão de determinar o fornecimento só garante o fornecimento energético para aquela região através da CGTF e a manutenção do contrato. A questão do preço, ela vai estar dentro desse arbitramento, e se chegar no momento em que os 2 agentes não conseguirem chegar a um consenso, aí entra o artigo 3º e a agência vai lá. Nesse exato momento, a gente está mandando cumprir a portaria ministerial e mandando cumprir o programa de governo. Dentro do programa do governo está escrito, de 3 em 3 anos pode ser revista a cláusula preço. Se não chegarem no consenso, entra a agência novamente para deliberar sobre aquele preço, e se aquele preço é causa, sim, de rescisão, e aí criará um outro contorno e uma outra decisão para a agência. Então, no sentido que a decisão foi muito preocupada em não retirar dos agentes o poder de negociação do preço. O contorno do meu voto foi no sentido apenas de manter o fornecimento ao sistema do Nordeste e manter a CGTF dentro do programa de térmicas do governo. Esse é o contorno, no sentido de que hoje, da forma que o voto se encontra, ele permite a
permanência da arbitragem. Sai da arbitragem o quê? A questão de manter o fornecimento ou não, que isso eu acho que não está no contorno da arbitragem. O que permanece na arbitragem é preço. E isso está dentro da portaria ministerial que a gente está determinando que seja cumprida. Mas nós estamos debatendo aqui sobre o poder de polícia da ANEEL para com a Petrobras. A Petrobras, nós temos a Petrobras agente setorial, dono de térmica, e nós temos a Petrobras supridora de combustível. E aqui nós estamos com um olhar para a Petrobras supridora de combustível. Os senhores diretores querem falar, mas na sequência eu vou demandar a Procuradoria para se manifestar. Fazer uma dúvida sobre o encaminhamento proposto pelo diretor. A proposta foi de que, em sede de cautelar, que a Petrobras restabeleça o fornecimento. Aí o mérito ficaria para uma análise posterior? Como seria o encaminhamento? Como vai ter o desdobramento dessa questão da arbitragem? O mérito, na análise do mérito, que aí volta para o relator, a minha visão, volta para o relator. Não, né? O relator já se manifestou quanto ao mérito. Ou a gente acata ou não acata. Se a gente não acatar, vai ser, o voto vista que assume a análise do mérito. Aí volta a questão, se eles chegarem no consenso de arbitragem, o mérito nós decidiríamos a questão de preço. Aí você traria o mérito numa outra deliberação. Agora a gente está mantendo o sistema funcionando. Tá. Questão de preço, eles vão ter como se consensar no âmbito de arbitragem, que há uma cláusula contratual para isso. Perfeito. Aí avançando um pouco mais na minha dúvida. Minha dúvida é se justificaria a gente conceder uma cautelar, sendo que já existe uma liminar que impõe à Petrobras o fornecimento de gás. É que a liminar ela está calçada na nossa decisão. A liminar não entra no mérito. A liminar foi negada a liminar na justiça, aí a CGTF disse o seguinte: a ANEEL primeiro tem que decidir... O mérito. Exatamente. O mérito. O mérito, mas ele não entra na questão de mérito cautelar. A decisão hoje da agência, a priori, ela pode ser seguida pelo juízo. Só para concluir também, um outro ponto que agora também acho que merece sua análise na abordagem, doutor Luiz, é o seguinte, que a arbitragem ela se dá sobre direito disponível. E esse é um programa de governo que tem um preço hoje competitivo. Esse ato da Petrobras de rescindir o contrato está trazendo prejuízos reais ao consumidor. O diretor Efraim qualificou bem e cabe à agência dirimir como é que eu vou ratear isso. Vai ser no consumidor do Ceará ou no consumidor Brasil? Mas, entretanto, o preço está lá, definido no programa do governo e tem sua métrica. É cabível, a arbitragem ela se dá naquilo que é direito disponível. Essa questão é direito disponível ou não disponível? Que quando a gente toma essa decisão, André, a gente já circunda a decisão. A arbitragem fica no campo do preço. A questão de discutir se mantém ou não mantém o contrato foge do campo da arbitragem. Nós, no nosso voto, entendemos que o interesse público se sobrepõe aos interesses das partes. Então, a questão que pode se discutir, que está dentro da portaria ministerial, preço. Pode-se a CGTF e a Petrobras não concordar com a política ministerial e chegar a um acordo entre os dois, como já caminha para... E aí ficaria a mérito da arbitral a preço. Na questão do preço é importante compreender bem a relação Petrobras-térmica. Eles negociam livremente. Agora, a questão térmica-consumidor... Não pode afetar. Está muito regulada pela ANEEL. Está muito regulada. É por isso que fica em âmbito deles. O preço não vai ser repassado. Exatamente. Antes de passar a palavra para o doutor Luiz, só um ponto que eu queria também fazer aqui uma analogia. Por exemplo, a produção de energia elétrica ela é derivada de várias fontes primárias. Temos, por exemplo, biomassa, temos vento, temos sol e temos, por exemplo, gás e água. Nós aqui, ao gerarmos eletricidade, nós nos submetemos à regulação de uso múltiplo da água. Então, não há uma sobreposição da ANEEL no sentido de dizer gere mais eletricidade a partir de água. Solicito que a usina A, B ou C libere mais água ao longo de um rio para se gerar mais eletricidade. Esse exemplo que eu estou colocando é só para colocar que há responsabilidades bem definidas. A minha posição é no sentido de que a Petrobras ela se submete à regulação própria da Agência Nacional de Petróleos, ainda que se use o gás para gerar eletricidade. Doutor, então, essa é a última... Só para eu ponderar e para contribuir com a discussão, que o procurador logo vai se manifestar, doutor Sandoval, concordo literalmente, só que a gente tem que partir do princípio que alguns bens no país... Alguns ativos naturais como água, energia,
é a União, é um bem público. E o bem público, ele regula isso e ele dá as concessões, sempre privando pelo interesse público. No caso aqui, concordo com o senhor que a questão da liberalidade e a questão da discricionariedade da decisão de comercializar gás, cuja concessão é da Petrobras, Aí entra a ANP. Mas no exato momento que o governo pega uma fatia de 40 milhões de metros cúbicos de gás e coloca dentro de um plano prioritário de térmicas, ele tira daquele concessionário o poder sobre aquele bem. E ele destinou a uma outra política pública, então, daquele bem, ele não pode ter toda a discricionariedade possível. É como se o governo, como é que ele faz com relação às cotas das usinas? Quando você pega um bem público e determina para uma situação, a discricionariedade daquela concessão, ela se limita. Então, no caso do gás, o seu raciocínio está 100% completo quando ele não está dentro de uma política pública do governo em que tudo que a gente prega aqui é a segurança jurídica. E nós somos o guardião, o governo cria a política pública, estabelece as regras e nós somos os guardiões para dar o equilíbrio no mercado. Aí a gente vai lá para o mercado, olha o sinal que a gente dá para o mercado. Venham, estabeleçam-se no nosso país que eu vou te dar essas condições. E o próprio Estado, por meio de uma empresa pública dele, vai lá no meio do jogo e diz o seguinte, agora tu vai jogar com 5, eu vou jogar com 12 contra você. Que é o que nós estamos fazendo. E a regra desde o início é, sempre eu vou jogar 12-12. Então, o que eu quero dizer assim? Hoje, essa política colocada e a preservação de 40 milhões de metros cúbicos de gás natural para o PPT, em que coube a CGTF algo em torno de 1,6 milhão de metros cúbicos, ela tem que ser preservada. Esse bem ele faz parte de uma política pública e ele não está disponível na colocação do Dr. André Preptoni para que as partes façam façam desse bem o que bem entender e o que bem quiser, sempre pensando nos seus interesses particulares. Bom, e também só agregando o artigo 3º, que a gente já mencionou aqui da 9427, também em seu inciso 9, traz uma competência importante para a agência, procurador, que é zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor de energia elétrica. Acho que se insere bem nesse rol. Então vamos ouvir aqui a nossa procuradoria. Maravilha. Bem, doutor André, muito obrigado aí pelo debate. Terminou sobrando para mim. Questão jurídica. É verdade. Eu fui envolvido apenas já passou ontem. até o caminho das pedras. Eu fiquei aqui apenas eu posso decidir entre A e B, né? Ficou fácil. Mas eu fui envolvido ontem pelo doutor Efraim, ele explicou a urgência do assunto e recém-chegado eu estava realmente bem por fora. Só não estava mais por fora porque a minha primeira passagem aqui foi em 2003, então eu já conheço, o PPT é um velho conhecido. O primeiro ponto é o seguinte, e aí fazer um longo histórico, me incomoda bastante, eu não sei se tem alguém da Enel aqui, mas me incomoda, não sei se você é da Enel, me incomoda bastante essa postura processual. Eu acho que a ANEEL é bem leal na sua postura processual, eu não guardo mágoa. Os 3 são da Enel. Tá. Eu não guardo mágoa, mas eu guardo lembranças. E eu não pretendo responder a esse tipo de postura da mesma forma. Manteremos nossa lealdade processual, mas incomoda bastante. Quanto ao... eu estava estudando aqui o processo que está no SIC, e, de fato, tem uma previsão de instauração de arbitragem. Eu não entendo por que a Enel não caminhou no sentido da arbitragem, ela preferiu recorrer ao Poder Judiciário e aqui na ANEEL. E tanto é que, no Poder Judiciário, a ação que foi ajuizada pela Enel contra a União, a Coelce e a Petrobras, ela foi extinta sem julgamento de mérito por conta dessa cláusula arbitral que consta do contrato. E nessa decisão, nessa sentença, o próprio juiz ele respondeu a pergunta que o doutor André me fez, então ficou fácil também responder. E o que ela fala é que o direito é sim disponível, claro, desde que não impacte no outro lado o consumidor. Então, na relação de fornecimento de gás, é sim direito disponível e pode ir para a arbitragem.
Mas tratando aqui do que eu externei e combinei de alguma forma com o diretor Efraim, foi o seguinte. Primeiro, da mesma forma que a postura processual da Enel me incomoda bastante, é que eu vou registrar até colocar um incômodo aqui milhões de vezes para representante da Enel, para que leve isso, esse nosso desconforto. Me incomoda também essa postura da Eletrobras de forma unilateral. Petrobras, desculpa. A Petrobras, não, a Eletrobras, conseguimos aí viabilizar o leilão da Amazonas ontem. A Petrobras me incomoda, na verdade, incomoda o país como um todo, esse ato unilateral da Petrobras, sem sequer interagir com a agência reguladora do setor de energia elétrica, não sei se houve qualquer articulação com a ANP, de romper unilateralmente o fornecimento, interromper o fornecimento. No entanto, ao mesmo tempo em que eu registro esse desconforto, eu manifestei ao diretor relator do voto vista que eu não consigo identificar a competência da ANEEL para aplicar alguma penalidade ou expedir alguma determinação em relação ao fornecimento de combustível. Pela leitura do artigo 3º, inciso 7º da 9427, o que eu identifico é uma competência compartilhada com a ANP e que não poderia ser exercida unilateralmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ainda que em atendimento às diretrizes do inciso 9º do mesmo artigo. Concordo com o envio de subsídios para o TCU, o CAD e o MPF, para que cada um faça a sua atuação, porque o que está claro aqui é que o monopolista, no caso, a Petrobras, e ela tem sido monopolista nessa relação, ela não pode agir livremente. A regulação serve exatamente para isso, para impedir que ela interrompa a relação contratual ou que eleve arbitrariamente os preços. Na Alemanha, e aí é uma vantagem que a Alemanha tem em relação a nós, é o seguinte: a agência de infraestrutura, que é a Bundesnetzagentur, ela trata de energia elétrica e do setor de gás e óleo ao mesmo tempo. Aqui nós temos essa bola dividida com a ANP, mas é um problema legislativo e não podemos resolver, na minha visão, do ponto de vista regulatório. E ainda mais, sem ouvir a Petrobras. A Petrobras teria que ser ouvida aqui antes de sair qualquer determinação, e ao que me consta e ao que eu consegui analisar do processo, eu não consegui chegar ao final, são 390 páginas, não ouvimos a Petrobras. Então, isso é um elemento relevante. Outro ponto que me chamou a atenção também, mas aí concordando com os dois últimos pontos, eu já estou aqui para terminar, é o seguinte: é que o diretor relator do voto vista, ele fez referência a que haveria uma certa parte incontroversa do MCP, e o que a liminar ela garantiu à CGTF foi a suspensão da exigibilidade dos débitos no MCP associados à ausência do suprimento de gás. Então, o que não está relacionado à ausência do suprimento de gás tem que ser liquidado. Então, se não for, é penalidade. Inclusive, nós podemos fazer uma atuação severa em relação a isso. E se há algo que não está sendo pago e não está relacionado à ausência de fornecimento de gás, nós temos que atuar, e seria bom já deixar registrado aqui na decisão. E, por último, eu acho que eu esqueci. Eu acho que era só isso mesmo. Se eu lembrar ao longo aqui do debate... Só para... Só outro ponto, lembrei. Eu não consegui identificar aqui, doutor Efraim, qualquer decisão judicial que mantenha o suprimento. Eu consegui entender que não está havendo suprimento. Está havendo... Na atualidade está. Está havendo. Tá. Tá, e Mas eu não consegui... a própria Mas em que Petrobras ação? afirma. Tá. Talvez não esteja havendo suprimento, porque o porque PND Porque lá tem uma lógica, Tá, do tudo bem. despacho lá. Tá, Agora, tudo bem. Agora, só para melhorar e aí, escutando todos os argumentos colocados, e só para a gente ir aos poucos, né? Primeiro, vem a questão da competência, que é o ponto principal aqui, né? Mas antes disso, eu vou colocar, doutor Luiz, a gente escutou a Petrobras esteve conosco. A Petrobras não quis se manifestar no processo ainda, a razão não... Esse é o motivo pelo qual a gente está decidindo em sede de cautelar, porque o processo será instruído de forma mais robusta, né? E porque há um prazo, há uma questão de uma pressão muito grande do mercado com relação ao mercado de curto prazo,
Câmara de Comercialização, porque isso não pode ficar perdurando aí ao longo do tempo sem uma decisão da agência, até mesmo pela essa questão colocada pela Enel lá com relação à omissão da agência. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente estaria decidindo em sede de cautelar o que o mérito será instruído. E aí, para a gente perceber que há um entendimento do doutor André e há um entendimento do doutor Rodrigo Limpe, me corrijam se eu estou errado, no sentido que a gente entende com relação à obrigação ao PPT, né? Como há um entendimento deste relator com voto vista numa segurança jurídica que entendemos que é possível e é plausível a compreensão de competência por parte da ANEEL, até porque, se nós hoje admitirmos, né, outro órgão que não seja a ANEEL decidir sobre esse ponto, nós vamos estar pondo em fragilidade a questão do abastecimento energético do país, sobretudo não só nesse processo, mas em outros casos que logo, logo a gente poderá estar enfrentando. Então, isso traz para a agência uma competência que eu acho originariamente é dela. Eu não tenho dúvida disso. Pode até a lei ter suscitado de forma a gerar dúvida, mas isso cabe sim uma atuação dessa agência, doutor André, no sentido de a gente revisitar a competência da agência, principalmente quando se tratar, ou então quando sair programa desse sentido, deixar a competência muito bem estabelecida, e aí a gente aqui louva a modelagem nova dessa diretoria de sair da caixinha e fazer uma interlocução muito boa com o Congresso Nacional sobre públicas voltadas ao setor de energia. Então, e aí sugiro para os senhores que o voto em sede de cautelar, ele nos permite, até porque não há prejuízo algum, doutor Rodrigo, porque a gente está falando em algo que pode ser recontabilizado depois. A decisão em sede de cautelar, se numa decisão mais aprofundada da Procuradoria, junto com a Procuradoria, que aí a gente sugere, uma Procuradoria da ANP, a gente sentar e articular, e amanhã termos a decisão, o que eu acho muito difícil, de que não teremos competência para isso, em sede de mérito, essa decisão pode vir a ser tomada. Então, nesse primeiro ponto. Os outros itens, nada mais, são proformas, no sentido de que já existe um procedimento no CAD, há um procedimento a ser analisado por parte de contratos no âmbito do TCU, isso aí é proforma. Então, eu não enxergo, nesse momento, qual seria a prejudicialidade de adotarmos tal decisão, tendo em vista que a gente vai ter a questão de mérito, vai ter a questão do posicionamento da Petrobras, se defendendo nos autos a partir dessa decisão, porque esse processo já está aqui há mais de meses, a Petrobras até o exato momento não entrou nos autos, somente pediu uma reunião e nós atendemos a Petrobras, né? E o assunto da Petrobras se resume no seguinte contexto: não existe mais contrato, eu rescindi. E vocês não têm competência para isso. Então, assim, é momento da Petrobras, a Petrobras vai ter o momento de se estabelecer nos autos, peticionar, mostrar o seu lado, ou seja, arguir tudo aquilo que talvez possa ter de novo e que possa contribuir para a decisão de mérito. E se a decisão for diferente, são dois agentes setoriais muito fortes no mercado, em que uma recontabilização não causará nenhum tipo de prejuízo. Até porque a gente sabe que a modalidade, uma vez o PLD abaixo da CVU, não há despacho. Então, é só essa sugestão que eu coloco para os senhores, o que também não está superando em nenhum momento o voto do relator original, tendo em vista que a gente vai julgar o mérito. Então, o que eu estaria colocando é, nós vamos estar deixando o voto do doutor Sandoval para o mérito, em sede cautelar nós estaríamos dando todas as condições, e esse seria talvez o tempo adequado para fazer Petrobras e CGTF discutir preço e esse assunto sim fugir da pauta, porque uma vez eles decidindo isso aí, a situação está toda resolvida. Mas só complementando ainda a minha dúvida, você entende que não seria mais adequado nós caminharmos direto para o mérito, tendo em vista que temos uma liminar com o mesmo conteúdo da cautelar? A cautelar não tem efeito, né? Exatamente, exatamente. Em sede de cautelar, doutor Rodrigo, a gente está permitindo o quê? É o que o procurador colocou, nós não temos nos autos a Petrobras se manifestando.
Se a gente decidir de mérito, o que vai acontecer? Amanhã poderá ser arguído o processo, a dizer que não teve ampla defesa, arguir tudo isso aí. Em sede cautelar, nós não precisamos disso. Amanhã, quando nós o contorno dessa decisão, ela impactará na questão da justiça, não tenha dúvida disso. E uma vez decidindo o mérito, aí a gente pode abraçar todo esse arcabouço jurídico que poderá ser trazido pelo doutor Luiz Eduardo, no sentido de aprofundar, e aí a gente sugere aqui, a gente até conversou lá, sobre a gente aproximar da NP, doutor André, e juntamente com o jurídico encontrar um contorno para que, se for, e que eu não tenho dúvida, a competência da ANEEL, a gente já poder tomar uma decisão de mérito e encaminhar os autos para a NP também, como agência reguladora, cumprir a parte dela. Mas ok, eu acho que todos os elementos... Só para fechar o encaminhamento, um último ponto. A cautelar hoje, dado que temos uma liminar, ela não teria efeito de imediato. Caindo a liminar, ela passaria a ter efeito, porque a Petrobras teria que, atendendo a determinação, continuar o fornecimento de gás. O efeito só tem um, o primeiro item, que é o que o procurador colocou. Esse da CGTF, recolher imediatamente o incontroverso, ela já tem efeito imediato. Perfeito, não, estou falando especificamente do item B. Aí sobre a recontabilização no mercado de curto prazo, ok, é simples fazer. Mas a recontabilização do preço do contrato de gás, eu não consigo visualizar como que seria feito. Um reconhecimento da agência. No mérito, a gente vai decidir qual o preço a ser fixado se eles não entrarem no consenso. Se eles entrarem no consenso que não atinge o consumidor da Coelce, é o que o doutor André falou, ali tem um contrato regulado. Se alguma coisa que se sobrepõe a isso, aí nós somos obrigados a entrar. Então, só explorar mais um pouco, então. Caindo a liminar, com essa cautelar, a Petrobras continuaria fornecimento pelo preço do gás vigente no PPT atual. Perfeito. Que a Petrobras entende que não é viável para continuar o fornecimento, tanto que ela suspendeu. Perfeito. Aí, no mérito, a gente caso a gente decida que a Petrobras que a gente não tem a competência para determinar a Petrobras. Aí o preço que ela forneceu o gás por um valor, como que seria recontabilizar esse valor por A recontabilização é para efeito do mercado regulado. Perfeito. Para efeito da CGTF. Para efeitos da Petrobras, não. Para efeitos da Petrobras, caso amanhã o mérito venha a decidir, o efeito é dali para frente. Então teria assim um prejuízo, entre aspas, para a Petrobras. Se nós entendermos a justiça, uma vez, vamos supor que caia a liminar amanhã da justiça, e nós decidirmos que o efeito que no mérito julgarmos que a Petrobras tem que cumprir, o efeito é dali para diante. Perfeito. E se a gente julga que ela não tem que cumprir? Se a gente julgar que ela não tem que cumprir o contrato, aí a gente vai... Se a gente julgar que a gente não tem competência para deliberar isso. Aí a gente vai ter que remeter para a ANP. Mas a Petrobras, o tempo que ela forneceu no gás pelo preço do contrato... Está mantida a decisão da agência. Então não teria uma recontabilização não, para a Petrobras, não. Do gás. O que teria era o fato de se a CGTF aportasse e impactasse no regulado, e a gente decidisse que essa responsabilidade era da Petrobras, aí a gente recontabiliza. Perfeito. Não, a parte do regulado, a recontabilização é perfeita. Mas... A recontabilização é mais justamente para proteger o regulado. Sim, a decisão seria para proteger o regulado. Porque se no âmbito de negociação deles, que a portaria interministerial dá de 3 em 3 anos, se a negociação ficar no âmbito que seja suportado tanto pela Petrobras quanto pela CGTF, o impacto é zero. A recontabilização, para eles, não há problema algum. Ok, senhores. Acho que os elementos estão na mesa, então vamos submeter à votação. Então, o relator, primeiro a votar. Tá, eu permaneço com o meu voto original, e eu só queria quando for feito o julgamento do voto vista, só para entender, nós vamos julgar todo ele ou em parte? Não, o voto vista está propondo julgar apenas a cautelar. Tá ótimo. Isso. Então eu peço vistas, que eu vou fazer uma consulta formal à Procuradoria, e também pelo entendimento de que a cautelar, de considerar cautelar enquanto está vigente a liminar, ela não teria efeito. A gente poderia, talvez, decidir sobre essa cautelar caso a liminar caia. Me parece mais adequado. Ok, então, pedido de vistas do diretor Rodrigo, nós vamos suspender a reunião, tem 2 itens na pauta, e vamos retomá-la às 17 horas.